Bom dia, caros irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus Pai, graças te dou, Senhor Deus, por estar aqui a transmitir a tua palavra, que tu me transmitiste a mim, Senhor Deus. Capacita-me, Pai, na tua paz, que a tua palavra possa ser transmitida através dessa paz, porque eu estou aqui por tua honra, glória, Senhor Deus. Pai Santo, todos nós somos discípulos, a maioria de nós aqui é discípulos de Cristo. Por vezes coisas nos acontecem e estranhamos porque sabemos a tua palavra, mas por vezes passamos para ela leve, ou já lemos e não nos apropriamos sempre de certas coisas que tu dizes sobre o que significa ser discípulo. Senhor, ajuda-nos, mentaliza-nos e capacita-nos para podermos negar a nós próprios, tomar a nossa cruz e seguir-te. Amém. Amém. Penso que, olhando para todos nós aqui, a maioria de nós provavelmente terá a carta de condução. Toda a pessoa que aqui está, mais ou menos, tendo as crianças, se calhar no mínimo 60% a 70% deve ter uma carta de condução. Não sei se estou sendo otimista, mas acho que não. Imaginem se na altura de tirarem a vossa carta de condução, tivessem chegado à escola de condução e tivessem dito isto: eu quero muito conduzir um carro. E eles explicarem todo o processo, respondessem: mas eu não quero estudar o código, não quero ter aulas, não quero ter exames, não quero saber de regras, eu só quero mesmo é de conduzir. Certamente na escola lhe diriam: isso não faz sentido, não se recebe sem carta de condução. Há todo um processo, há que aceitar as exigências desse processo. Não basta gostar de carros ou querer conduzir, é preciso fazer aulas, exames práticos, de teoria, portanto, é tudo um processo, não pode ser assim, não é? E a mim o que é que acontece quando nós queremos arranjar um emprego? Ou quando queremos mudar de emprego? O que é que nós fazemos? Antes de começar a procura, nós fazemos este documento. Está para todos verem. E a palavra vem do latim, significa trajetória de vida. E o significado, de facto, é pertinente, porque nele nós temos, em síntese, as qualificações, as aptidões, as competências do indivíduo, visando o perfil, ou seja, visando fornecer o perfil ao empregador. Lá está os dados pessoais, as habilitações literárias, qualificações, experiência profissional, observações como cultura geral, se tem subsidiado com isso, não tem, se tem carta de condução, lá está. E, a seguir isto, depois de mandar o currículo, habitualmente esperamos, não é? E se tudo correr em conformidade, o próximo passo será uma entrevista. E também aqui o objetivo é analisar se o candidato preenche os requisitos para o cargo. Eu me lembro quando arranjei um emprego, aquele que eu tive mais antes, aquele chamado emprego para a vida. Antes de casar, eu andava de emprego para emprego, a tentar ter condições para poder, portanto, favorecer o casamento e as despesas que se aproximavam. Mas depois de casar, eu não parei, continuava com o emprego, para ver se podia melhorar o salário, porque tínhamos, como vocês sabem, as despesas inerentes a uma casa, que se pede empréstimo ao banco, essas coisas todas habituais. Então, eu comprava jornais todos os dias e continuava a mandar currículos uns atrás dos outros, sem parar. E, passados uns tempos, recebia convocatórias para entrevistas.
A maioria delas pareciam todas ótimas entrevistas, corriam sempre muito bem. Mas, no final, naquele tempo, era assim, muitos recursos humanos faziam esta pergunta. Hoje em dia não sei se fazem, mas naquele tempo faziam. No final, havia uma pergunta fatal, que era: quanto é que eu queria ganhar? Isto parecia-me chantagem no seu esplendor. Porquê? Porque se eu dissesse um valor relativamente alto, são critérios para eles poderem ser altos, que podiam ser, e podia temer não ser escolhido. Se eu avançasse com um valor baixo, estavam convidados a pagar de uma forma explorável, não é? E então, aquilo ignorava-me de tal modo que eu dizia: meus caros, eu quero receber o máximo possível. Vocês é que sabem quanto é que pode ser esse máximo. Mas avança um valor, avança. Houve uma vez que até saí, não vale a pena. Bom dia, insisti. E então, mas, até um certo ponto, eu fui fazer entrevistas, e continuava à espera. Uma manhã, eu fui, portanto, comprar um jornal e fui chegar para casa e sempre era suposto cortar os anúncios e enviar ao Tecido, ao Diário de Notícias, na altura, ao Partado, tal. Só que eu disse assim: não, hoje vou fazer uma pausa. Hoje não vou fazer nada. Hoje vou ficar em casa, vou mandar um currículo. E, meus caros, paradoxalmente, esse foi o dia mais determinante. Ou seja, foi o dia em que eu arranjei aquele emprego. E agora vocês perguntam: como é que isso é possível se não enviaste nada? É verdade, de facto, não havia nada. Mas em casa eu tinha uma esposa determinada que tornou aquele dia determinante. Porque ela botou o anúncio e mudou por mim. Portanto, este foi o segredo. Eu não fiz nada, mas talvez fez comigo. O meu pai costumava dizer: sabes, na vida tu tens um preço. A questão é saber qual é o preço. Do mesmo modo, também para sermos discípulos de Cristo, teremos que cumprir com 3 requisitos, ou competências. E vamos ver quais são, abrindo nossas Bíblias, no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 37. Marcos 8, 34 a 37. Diz assim a palavra do Senhor: chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou poderia ao homem não resgate da sua alma? Vai até aqui. Antes de avançarmos, aqui existem alguns factos a realçar. Primeiro é que a popularidade de Jesus estava no seu auge. Ele havia feito milagres, havia expulsado demónios, mas havia uma razão pela qual os discípulos e a multidão estavam seguindo Jesus. Vamos ver essa mesma razão, analisando o seu contexto, o contexto que antecede esta passagem, que vai do versículo 27 a 33. Eu pedi ao favor do João que pudesse ler, se faz favor. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Responderam: João Batista, outros; Elias, mas outros: algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, prendeu a Pedro e disse:
Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Obrigado. Então, no contexto, vemos que nos versículos 27 a 29, vemos que Jesus coloca duas questões aos discípulos. Uma de caráter geral, quem é que os homens dizem que eu sou? E o verso pessoal, quem é que vocês dizem que eu sou? A resposta dos discípulos à opinião do povo foi: alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Pedro chegou-se logo à frente, quando foi para responder pelos discípulos, ao verbo pessoal, e disse: tu és o Cristo. No versículo 30, é curioso que este versículo já suscitou a escrita de vários livros. Por que razão Jesus os mandara calar, ou omitir que era o Cristo, se depois mais tarde lhes iria dar a grande comissão? E a verdade é que a resposta pode ser encontrada em João, capítulo 6, versículos 14 a 15. 6, 14 a 15. Eu vou ler. Diz assim: vendo depois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então vemos que o povo procurava verdadeiramente um rei, um libertador, um Messias, que os libertasse do domínio romano. E a verdade é que se estava prevista a vinda de um libertador, um Messias, este era o momento ideal. E porquê? Porque os judeus já haviam estado debaixo da ocupação militar cerca de 3/4 de milénios. A saber, debaixo da ocupação assíria em 622 a.C., debaixo dos babilónios em 586, sob os persas em 539, debaixo dos gregos em 330 a.C. e, por fim, sob o domínio romano em 63 a.C. Então, Jesus mandou calar os seus discípulos porque a sua missão não era ser um líder, não era ser um rei terreno. A sua missão era ir para Jerusalém, para a cruz. Então chegamos ao versículo 31 e este é um grande ponto de viagem da história. Se lemos o Evangelho de São Marcos, desde o capítulo 1 até aqui, e até aqui num dos cânticos que nós tivemos, a pergunta também era esta, como nós vimos. A pergunta recorrente que é feita desde o capítulo 1 até aqui: quem é este homem que pode falar e fazer tais coisas? Então existem aqui alguns factos a salientar. Nós sabemos quem ele é, os monónimos também sabem quem ele é, mas os discípulos não sabem. Ainda estavam aprendendo. Para eles, Jesus era o Cristo, o Messias, descrito pelos profetas. E os profetas haviam antecipado dois aspectos da vinda do Messias: o aspecto triunfante, em Isaías 11, e o aspecto sofredor, em Isaías 53. Só que os judeus alimentavam apenas o lado triunfante, com as ambições materiais e políticas bem inerentes, e rejeitavam o segundo aspecto, o lado sofredor, porque dava mais jeito. Isto é típico do ser humano, é normal. Então, vemos depois no versículo 31, que é neste versículo que Jesus clarifica quem ele é e para o que é que está destinado. As implicações para os discípulos, para ti e para mim. E até, olhando para o versículo 32, ficamos a ver que Pedro ficou inconsolável, estava inconsolável, não é? Eles, os discípulos, esperavam dirigir-se direitinhos para o trono de Davi e até escolher os meus cargos. Pode imaginar a cara dos discípulos do tipo: não foi para isto que nós assinámos contrato. Então, no versículo 33, Jesus coloca um ponto final na questão, repreendendo Pedro severamente. E é então que Jesus, para não ter seguidores eruditos, chamados portanto, só pela emoção, ele chama até si a multidão e os seus discípulos e prefere o texto desta manhã, Marcos 8, 34 a 37. Então vemos que o primeiro requisito é negar-se a si mesmo. E constatamos algumas particularidades aqui também.
nós vemos no versículo 34 que a chamada foi ampla para todos, não só para os discípulos, mas também para a multidão. Isto evidencia que o convite à entrega total de seguir a Cristo é para todos. E não é apenas para um grupo especial de pessoas na igreja, tal como os líderes. O convite é para todos os que desejam segui-lo. Analisando ainda este texto, este versículo inicial, vemos que, depois de chamar todos, ele fala no singular e no condicional. Se alguém quiser vir após mim. Pode-se concluir que o convite é coletivo, de facto. Mas a resposta é pessoal. Cristo não força discípulos. Ele apresenta as exigências do discipulado e convida homens e mulheres a uma decisão consciente e pessoal. Até porque depois desse posto havia um conhecimento pessoal com ele também. Na verdade, embora o convite seja amplo, Jesus sabia que nem todos responderiam afirmativamente ao convite, como ele próprio ensinou em Mateus 22,14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não importa termos o significado de negar-se a si mesmo. Todos nós temos uma resistência natural à vontade de Deus. E porquê? Porque a nossa natureza pecadora luta contra os caminhos de Deus. Paulo chama isso de carne e diz ser necessário que nós a crucifiquemos. Isaías também diz que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Eu sei que na última pregação eu falei sobre futebol e não quero ser repetitivo. Mas é para honra e glória a Deus, vou ter que falar outra vez. É que é assim. É que se Deus não tivesse imposto, não tivesse realizado um milagre em mim sobre o futebol, eu dificilmente acreditaria que eu estava realmente com o Cristo no centro da minha vida. Resumindo, quando eu era pequeno, tinha um sonho. Eu queria ser um jogador de futebol. Mas isso não era apenas um gosto. Isso era praticamente uma obsessão. Eu lembro-me de estar na escola primária, no piso superior, e como estava no piso superior, olhando para o jornal, tínhamos acesso ao estádio de Vitória de Lisboa, que era na escola. Então, enquanto a professora explicava a matéria, eu já nem estava na sala. Na minha mente, eu tinha-me teletransportado para o campo, eu imaginava jogadas, eu antecipava cortes, golos, multidões, e eu respirava futebol. O regresso à sala de aula normalmente era feito através de uma grande bufetada, ao não ouvir o aluno pela segunda ou terceira vez. E naquele tempo, os nossos pais até falavam com os professores de uma forma diferente dos dias de hoje. Até os convidavam a aplicar força nas reguadas, nas bufetadas e por aí. Naquela altura eu sabia o que queria. Quer dizer, eu não sabia o que queria ser quando fosse grande. Mas havia uma coisa que eu sabia de antemão. Qualquer outra coisa seria secundária. O futebol era a minha prioridade. O futebol estava no centro. Mas depois veio a minha conversão na juventude. E foi aí que comecei a perceber o significado das palavras de Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque, meus caros, negar-se a si mesmo não é só apenas abandonar pecados escandalosos. Negar-se a si mesmo às vezes também é entregar aquilo que nos ocupa, que ocupa o nosso coração. Houve, de facto, uma luta dentro de mim. Muitas vezes tive que escolher entre o futebol e os cultos, entre certas e as atividades da igreja. Não foi um processo automático, houve renúncia, houve decisões difíceis, mas pouco a pouco Cristo foi ocupando o centro da minha vida. E hoje ainda às vezes existe necessidade de me negar a mim mesmo, porque eu continuo a gostar de futebol, mas há uma diferença. Antes o futebol dominava o meu coração. Hoje Cristo está no trono. O futebol tornou-se algo secundário. Cristo tornou-se a prioridade. Há muitas coisas que são importantes, mas Cristo é a primeira opção. Se Cristo te pedisse hoje para colocar algo em segundo lugar, o que é que custaria mais negar? Para poder seguir. Então podemos concluir que negar-nos a nós mesmos é dizer não aos nossos desejos e planos sempre que eles entrem em conflito
com a vontade de Deus, escolhendo Cristo acima de nós próprios. Aqui perto, em Marcos 10, capítulo 10, versículos 17 a 22, escusam de abrir. Eu vou resumir a história, portanto, Marcos 10, 17 a 22. Temos a história do jovem rico. Vemos que ele mostrou urgência em saber como obter a vida eterna. Vemos que ele até correu e se ajoelhou perante Jesus. Mas sendo possuidor de grande riqueza, ficou provado que era esta riqueza que o possuía a ele. Jesus condenou a sua atitude face à riqueza. E ele partiu triste porque não conseguiu seguir o desafio que Cristo lhe deixara. E, meus caros, a marca que distingue o cristão não é o receber, mas o dar. Temos dado a nossa própria pessoa, com os seus desejos a Deus. E com isto vamos chegar à segunda condição, ao segundo requisito, que é o tomar a sua cruz. E a verdade é que os discípulos e a multidão estavam familiarizados com a cruz. No Império Romano era a morte mais cruel e desprezível, era só aplicada a criminosos, era um sofrimento com uma forte componente, não só física, mas também psicológica. A dor era crescente, acompanhada de humilhação e subjugação ao poder humano. Então, o significado de tomar a cruz é a disposição voluntária de negar-se a si mesmo, aceitando o custo de seguir a Cristo. Mesmo quando isso implica sofrimento, perda, prisão ou morte, por fidelidade ao Evangelho. Na Igreja primitiva, muitos cristãos acabaram mártires. Podem pensar, isso foi no início do reino da Igreja. Hoje, em geral, não estamos expostos a tal sofrimento tão extremo. Talvez isso seja verdade se o nosso geral for Portugal. Pelo menos, por enquanto, na Europa já estamos vendo igrejas atacadas, queimadas. Mas o facto é que isso, de facto, não é verdade para todo o mundo. Ainda hoje vemos alguns países africanos, como por exemplo a Nigéria, ataques constantes de grupos jihadistas a igrejas incendiadas com os cristãos lá dentro. Ou, quem não se lembra daquela imagem de 15 de fevereiro de 2015, aqueles 21 cristãos naquela praia da Líbia, vestidos de fato de macaco laranja, antes de serem mortos pelo Estado Islâmico. Segundo os terroristas, havia-lhes dado uma segunda oportunidade de salvar a sua vida. Já estava a renunciar a Cristo. TVs, redes sociais, exibem frequentemente estas pesadas cruzes. Mas agora eu quero tocar numa pergunta difícil. E talvez seja precisamente a pergunta que alguns já estão a pensar neste momento. Será que eu passaria neste teste? Será que eu permaneceria fiel? Descansem, eu também já fiz essa pergunta a mim mesmo. E a verdade é esta. Jamais o poderemos saber, com certeza. Olhem para o apóstolo Pedro. Pedro estava convencido de que mesmo que todos fugissem, ele ficaria. Mas bastou a pressão de uma noite, um medo, uma fogueira, perguntas insistentes. E Pedro negou o Senhor. E quando o galo cantou, ele percebeu uma verdade dolorosa. Ele não era tão forte como imaginava. Mas aqui está a boa notícia. Cristo não desistiu de Pedro. Restaurou, aperfeiçoou, fortaleceu. E aquele homem que um dia falhou diante de pessoas comuns, acabou por permanecer fiel até à morte. Pelo que dizem os historiadores credíveis no final do século I e início do século II, com Clemente de Roma. E talvez a grande pergunta não seja, será que eu sou suficientemente forte para carregar uma cruz tão pesada? Mas antes, será que eu continuarei dependente da graça de Cristo quando a minha hora de prova chegar? Vejamos a nossa realidade como corpo, como igreja, no Seixal. Passamos perseguições e morte? Não. Somos tolerados porque somos cristãos? Não. E quer dizer agradecer a Deus por isso. Facto. Vivemos num país com uma liberdade religiosa, não somos perseguidos fisicamente, perseguir a Cristo.
Isso significa que temos, ou que não temos de bolsa, não somos perseguidos precisamente por Cristo, é verdade. Mas também temos dor, temos a saudade que fica da partida de irmãos para o Senhor. Podemos ter dificuldades financeiras na gestão da igreja, temos o peso e a responsabilidade de sustentar a obra, temos problemas, cansaços, tensões e lutas, mas sabem que mais? Há uma coisa que temos que reconhecer com humildade. A igreja perseguida tem também tudo isto, mas tem que gerir tudo isto num contexto de perseguição. E talvez seja por isso que nas nossas igrejas, por vezes, o nosso maior obstáculo nem sempre vem de fora. Às vezes vem de dentro. O nosso eco, o nosso orgulho, a nossa dificuldade em morrer para nós mesmos. Por exemplo, nos enganamos com facilidade. Queremos ser compreendidos, mas nem sempre queremos compreender. Queremos ser servidos, mas nem sempre queremos servir. Por vezes, chamamos de cruz aquilo que talvez seja apenas um incómodo ao nosso conforto, um transtorno, uma inconveniência ao nosso sossego. Mas ao falar de cruz, Jesus falava de renúncia, de sofrimento, de entrega, falava de morrer para si mesmo. E, meus caros, a verdade é que a forma da cruz pode mudar conforme o contexto. Nos lugares vai custar a liberdade, noutros custa reputação, noutros custa relações humanas, noutros vai custar conforto, noutros pode mesmo custar a própria vida. Nem todos seremos chamados ao martírio, mas todos os discípulos serão chamados a um discipulado que custa. Hoje, para muitos, a cruz aparece num fio ao pescoço. E atenção, eu não estou a dizer que isto seja errado, eu próprio uso um fio ao pescoço. Só que, à luz de Marcos 8, se a cruz ficar apenas no pescoço, isso não chega. A cruz que Jesus fala tem de chegar ao coração. Aliás, se olharmos para o pescoço de muitos portugueses, facilmente podemos concluir que Portugal é um país cristão. São quase todos cristãos. Mas é assim, se esta cruz for sombra interior, a verdade é que também pode ser mais que simplesmente um adereço. Pode ser também a oportunidade de um bom testemunho perante outras pessoas. Eu lembro-me de um episódio no meu serviço militar. Eu usava um fio como este aqui dentro ao pescoço, com uma cruz simples. E isso foi motivo de uma conversa com um colega bastante católico. O que inicialmente parecia uma conversa sobre símbolos, a minha cruz simples versus o seu crucifixo, e não o crucifixo faz a escala desta cruz na parede, comparado com o meu, tornou-se de facto uma conversa saudável, troca de ideias sobre a fé. No final, ninguém ficou ofendido, pelo contrário, a nossa amizade até cresceu. E depois da conversa, eu penso que ele deve ter tido a sua reflexão e eu tive a minha. E a minha reflexão foi: talvez nós, evangélicos, demos tanta importância que bem à ressurreição de Cristo, que por vezes acabamos por passar demasiadamente rápido pelo sofrimento da cruz e passamos logo à ressurreição. Falamos de vitória, falamos de esperança, da nova vida, e tudo isso é essencial, de facto. Porque se Cristo não ressuscitou, de facto, é da nossa fé. Mas Marcos 8 lembra-nos de algo importante. Não há ressurreição sem cruz. Então o que é que importa nós pensarmos? Estamos nós dispostos a seguir a Jesus, mesmo quando isso custa? Porque seguir a Jesus nunca foi apenas admirar a cruz. Jesus disse: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, até disse, a cada dia a sua cruz, nos vemos aqui no Evangelho Paralelo, completa ainda mais, e siga-me. Então, tomar a cruz não é opcional, é parte do currículo inteiro do cristão, do discípulo de Cristo. Mas Jesus também não termina aqui. Ele não disse apenas negue-se a si mesmo e nem apenas toma a sua cruz. Há ainda um terceiro requisito, que é e siga-me. Há aqui uma particularidade interessante. Por que será que Jesus deixou para o fim o seguir?
Não culpo logo no início, porque Cristo não quer seguidores impulsivos, emocionais ou superficiais. Antes de chamar alguém a segui-lo, ele faz questão de demonstrar o custo. Primeiro nega-te a ti mesmo, depois toma a tua cruz e só depois segue. Jesus quer uma escolha consciente. E há algo extraordinário nisto. Cristo nunca nos convidou a fazer algo que ele próprio não tenha feito. Ele negou a sua vontade de fugir da cruz. Ele disse, não se faça a tua vontade. A minha vontade, mas a tua vontade. Ele tomou-a seguindo o Pai até ao local da execução, até ao local da cruz. Mas então o que é que significa seguir? Nós, alguém, com a ideia de seguir, não é apenas caminhar atrás de alguém. O verbo significa aderir, identificar-se com o Mestre, é colocar os pés onde Cristo aponta. A ideia é conduzir ao serviço, ao servir, onde Cristo envia, permanecendo fiel ao próprio ao propósito onde Deus nos coloca. E eu creio que Cristo foi muito sábio ao deixar este requisito para o fim, o seguir para o fim. É que o mundo nos tem dado vários exemplos de que o ser humano é capaz de negar os seus próprios interesses e de suportar o sofrimento até ao fim mesmo, até ao fim do sofrimento, a sua própria vida posta em causa e a morte. A história está cheia desses exemplos. Eu vou só dar dois exemplos. Em 1993, no Monte do Rancho do Apocalipse, em Texas, Estados Unidos, David Koresh fundou uma seita com profecias próprias, nas quais ele era tido como verdadeiro Messias. O resultado foi a morte de dezenas de seus seguidores. 82 pessoas morreram face a esta seita. Quem não se lembra de 11 de setembro de 2001, penso que muitos de nós se lembram, 19 homens estiveram dispostos a aplicarem as suas próprias vidas em nome de uma causa destrutiva, sequestraram 4 voos e causaram a morte de 2.977 pessoas. O que é que nós podemos concluir então? Isto mostra-nos que o ser humano é capaz de humilhar o ego, é capaz de sofrer até morrer por aquilo que acredita. A diferença está de facto em quem nós seguimos. Alguns líderes conduzem pessoas à destruição. Ideologias que prometem sentido produzem morte. Cristo é diferente. Jesus deu a sua própria vida para salvar vidas. Ele não veio destruir. Ele veio transformar. Ele quer ser uma bomba no coração do homem. Mas não uma bomba de destruição. A explosão é contra o ego, é contra o pecado, é contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ok? Mas o pior já passou, então, não é? Negar a mim mesmo e tomar a minha cruz é que é mais difícil. Ao menos parecia mais difícil agora a seguir, só passa queijo. É? Acham mesmo que o seguir é uma via verde? Está a lembrar de viver, não é? E siga. É fácil. Durante as disciplinas de missões, regularmente nós recebíamos a visita de missionários que nos relatavam os desafios que tinham no campo missionário. E um dos temas mais falado, mais recorrente, era o choque cultural. E ninguém ia para o missionário para explicar o que é aquilo que sabe sobre isso. O que é um choque cultural. Acontece que depois da queda, toda a cultura humana ficou marcada pelo pecado. Então, usos, costumes, valores, formas de pensar, carregam marcas de um mundo caído. Não é apenas a falta de ar-condicionado nos carros, nas casas diferentes e desconfortáveis. Muitas vezes o verdadeiro choque é espiritual, moral e cultural. Eis alguns exemplos práticos. Nas Ilhas Fiji existiam crenças que a condição em que uma pessoa morria influenciaria a sua existência na vida futura, no outro mundo. Então, em muitos casos, idosos eram levados à morte antes de entrarem na extrema fase da idade, da fragilidade, de modo a entrar na próxima vida com vigor. Existiam casos também, nessas mesmas ilhas, em que viúvas eram estranguladas após a morte do marido, e modo a que seus maridos não entrassem no outro mundo sem ter alguém que desse assistência. Nada egoísta.
Em alguns contextos africanos, existe ainda uma grande prática de feitiçaria, de bruxaria. Então vemos que seguir a Cristo implica disposição para confrontar aquilo que uma cultura considera normal. E isso é duro e pode demorar anos. Factos. Muitos missionários enfrentam grandes desafios e por vezes passam por momentos de desânimo. O missionário tem que olhar para a cruz para conseguir ver que Cristo também morreu por aqueles povos. Um evangelista inglês, John, e autor britânico, num contexto de evangelismo e missões, e ele disse uma frase que eu nunca me esqueci. É uma forma de mudar a ideia profissional do missionário que nós temos. Nossa ideia é que nós temos tradição do missionário. E eu vou pedir ao Gustavo que possa apresentar o primeiro slide e depois o segundo. Obrigado. Então, sabendo que toda a tradição é uma pequena tradição, eu acho que seria o menos possível. Portanto, o missionário não é aquele que cruza o mar, mas, podes para o outro, se faz favor. O missionário é aquele que vê a cruz. É profundo, eu acho isto profundo. E ele explicava neste contexto que muita gente pensa que missionário é alguém que vai para a África, viaja para outro país, deixa a sua cultura, e nesta palestra ele corrigiu isso. A missão não começa por ir longe, começa por ver a cruz de Cristo. E ele define o que é um missionário. Não como alguém que viaja, mas como alguém que foi transformado pela cruz de Cristo. E é por isso que o missionário vive em missão onde estiver. E, meus caros, todo o discípulo de Cristo é um missionário e vice-versa. Neste país, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, no nosso lar, nós somos missionários. E a boa notícia é que podemos ser seguir a Cristo sem choque temporal. Pelo menos não intenso, obviamente. E este é o nosso campo missionário, onde Deus nos colocou. Perante as dificuldades, temos seguindo a Cristo, olhando para a cruz. Posto isto, então Cristo deixa-nos os últimos 3 versículos. Versículos 35, 36 e 37. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? E ele aqui está a citar o Salmo 49, versículos 1 a 20, que fala precisamente da futilidade dos bens materiais face à importância da alma. É verdade, casas, carros, contas bancárias ficam cá para os herdeiros juntarem por elas. O nosso tesouro está, de facto, na nossa alma. Cristo morreu e desfez por elas. As riquezas são uma ilusão. E foi por isso que Jesus disse à mulher samaritana: bebe desta água, voltarás a ter sede. E eu me lembro que há 37 anos, sensivelmente, quando tive uma experiência de trabalho na Suíça, naquele tempo, e penso ainda hoje tem a ideia generalizada que a pobreza é o motivo para se recorrer às drogas. E, meus caros, a Suíça era e é, ainda hoje, um país rico, para nós é riquíssimo. E vocês, eu pelo menos naquele tempo constatei isso. Nem imaginam as taxas de suicídio que a Suíça tinha naqueles tempos e o recurso a drogas. Isto, de facto, dá-nos a pensar, não é? Será que é a desculpa da pobreza? O vazio está na alma e só pode ser preenchido com Cristo. Então, para finalizarmos hoje, vimos aqui que temos 3 requisitos que Cristo não abre mão no currículo inteiro do discípulo. Que defesa faz nós sabemos isto? Quer perante a multidão, quer para os discípulos, Cristo não nos consistir plano B. Existe o caminho largo e o caminho estreito. Não dá para estar com pernas espalhadas de Cristo e ele pé-nos longe do mundo. Cristo exige de nós muito mais que uma fé intelectual. Ele quer uma fé salvadora. E o que é a fé salvadora? É saber, sentir e seguir.
E Paulo resume, praticamente, a ideia destes 3 requisitos do discipulado em Romanos 12, 1 a 2. Ele diz para apresentar os nossos corpos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não ser conformados com este mundo, mas ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, a verdade é que a salvação tem esses 3 estágios. A conversão, que é a justificação, a santificação e a glorificação. A verdadeira conversão tem consciência destes 3 requisitos. A santificação exige compromisso com eles. E se a checklist estiver conforme nestes últimos 2 pontos, a glorificação, a vida eterna, é uma consequência. Que cada um de nós aqui possa estar consciente e comprometido com negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Amém. Vamos orar. Senhoras Pai, ajuda-nos a estar conscientes que o nosso campo missionário é onde tu nos colocastes. Nós somos teus braços aqui, onde estamos, no trabalho, em casa, nas escolas. Não ficamos admirados quando certas coisas se impõem, quando alguém nos põe parte, quando nós falamos a tua palavra sobre temas da atualidade. Nós possamos ter, pela tua graça, conforto, a consolo e a satisfação de sabermos que tu estás connosco e que é uma causa de ganha. No final vamos estar contigo. No final tudo vai acabar bem, Senhor Deus. Nós precisamos ter a coragem de ser sal da terra, luz do mundo, não estranhando as dificuldades que nos possam surgir. Realmente temos de nos ligar a nós próprios, tomar a nossa cruz e seguir-te, Pai. E só assim seremos vasos de honra. Graças estou, Senhor, porque cada um de nós aqui já iniciou esse processo. Ó Pai, edifica-nos, santifica-nos, para que nós possamos, com coragem, deixar que tu continues a tua boa obra em nós, até o dia de Jesus Cristo. Em teu nome. Amém.